demais vereadores, público. Inicialmente, queria fazer aqui a leitura de 2 artigos da Constituição Federal. O artigo 227, que diz que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. E o artigo 6º da Constituição Federal fala dos direitos sociais que o Estado brasileiro precisa garantir. São direitos sociais: a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma dessa Constituição. A partir de 12 anos, presidente, vereadores, senhoras e senhores, o brasileiro pode ser penalizado por seus crimes. Isso é legislação federal, a Constituição prevê. Ele é responsabilizado. Então há uma desinformação enorme quando as pessoas dizem que o jovem, o adolescente no país não pagam pelos crimes. Então eles pagam pelos crimes e existe muito claro na Constituição, na legislação federal, o que precisa ser feito e como precisa ser feito. Então existe também uma contradição que nós precisamos tratar isso de forma coletiva, consciente e pedagógica, entre mais punição significar menos violência. Os números no Brasil, eles já demonstram isso com muita clareza. Nós temos hoje a 3ª maior população carcerária do mundo. Nós perdemos para Estados Unidos em primeiro, segundo, posso estar errado, é a Rússia. E nós podemos chegar em algum tempo a sermos campeões desse dado. Em 2034, vereador Manuel, nós vamos passar os Estados Unidos, se seguirmos a forma que é feita hoje a legislação brasileira e a punição aos nossos brasileiros. Então nós chegaremos em 2034 dessa maneira, sem mudar a legislação, sem reduzir a idade penal. Em 2034 o Brasil vai ser campeão em população carcerária, em prisão. E nisso, quando a gente olha para o lado, lê os jornais, vê o noticiário, anda nas ruas, todos nós percebemos que não resolveu o problema da violência. Então nós temos hoje já a 3ª população carcerária do mundo. Então essa contradição entre o Brasil é o país da impunidade e é um dos países que mais prende no mundo, isso não se sustenta. E as nossas cadeias, apesar de todo mundo estar preso, ou melhor, uma boa parte, e a gente bater recorde no mundo inteiro de população carcerária, a gente não acabar com a violência, as nossas cadeias são escolas de crime. As nossas cadeias, elas se formaram, se condicionaram ao longo do tempo em ser cadeias, escolas do crime. E mais um dado, também muito importante em toda essa discussão, que a Câmara Federal, nos últimos dias, avançou na discussão, que não é um avanço, é um retrocesso da redução da idade penal, de diminuir de 18 para 16 ou para 14, nesse caso o que está se discutindo é 16, nas cadeias brasileiras,
o índice de reincidência, que são aqueles que voltam a cometer os crimes que os levaram para lá, nas cadeias brasileiras, o índice é de 70%. Nos sistemas socioeducativos, que é onde o jovem, o adolescente, é condenado a ficar privado de liberdade, ou seja, preso, mas com um outro tipo de tratamento garantido pela Constituição e que não é cumprido na integridade, são 20% os reincidentes. A diferença numérica é gigantesca. E eu fico me perguntando se um Estado, que é o Estado brasileiro, que aí todos os entes federativos, estados, municípios, União, não cumprem dois itens iniciais da Constituição Federal. Se eles não cumprem as leis, eles agora querem endurecer as leis para não resolver o problema. Em 20 anos foram mais de 400% o aumento da nossa população carcerária e querem colocar os nossos jovens, adolescentes lá. E aí, vereador Manuel tem falado muito isso, a impunidade, já que nós estamos vendo que os números de punição são muito altos, a impunidade no Brasil, ela tem classe, cor da pele e setor social. São os ricos, são os brancos, são as elites brasileiras que não vão presas. Agora parece que está mudando um pouquinho. Só que todos esses que compõem a terceira maior população carcerária do mundo, a ampla maioria deles são negros, pobres, moradores de periferias e jovens. Exatamente as maiores vítimas da violência no Brasil. E não necessariamente os maiores atores da violência no Brasil. E eu queria fazer aqui uma fala, trazendo um pouco uma nota importante da CNBB sobre esse ponto, e trazer alguns dados aqui que a nota fala, né, que a delinquência juvenil é, antes de tudo, um aviso de que o Estado, a sociedade e a família não têm cumprido adequadamente seu dever de assegurar, com absoluta prioridade, os direitos da criança e do adolescente. A maioria dos adolescentes internados na Fundação Casa, em São Paulo, foi detida por roubo, 44%, tráfico de drogas, 41%, e já o crime de latrocínio, que é roubo seguido de morte, 0,9%, e o de homicídio, 0,6%. Então, eles dizem, a CNBB, é imoral induzir a sociedade a olhar para o adolescente como se fosse o principal responsável pela onda de violência do país. E aí, o Conselho Episcopal Pastoral da CNBB reafirma que a redução da maioridade penal não é solução para o fim da violência. E eu queria dizer que não só a CNBB, mas mais de 50 movimentos de caráter nacional no Brasil, inclusive a OAB e vários outros, já têm se posicionado muito firmemente nesse sentido. Reduzir a idade penal, condenar os adolescentes brasileiros à cadeia, não diminui a violência. E nós estamos chegando à Páscoa, que é um momento de reflexão, para eu concluir, presidente, um momento de reflexão, um momento de avaliação, um momento que nos traz uma história que todos conhecemos de condenações, de execuções e de morte. E tem a ressurreição, que é o fato que nos leva a refletir para saber que nós temos que olhar para frente. Tem uma música do Roberto Carlos, e eu queria ler um verso dela, que diz: tanta gente se esqueceu que a verdade não mudou. Quando a paz foi ensinada, pouca gente escutou. E essa gente que não escutou, assassinou exatamente quem trouxe uma mensagem muito importante, que a paz é fruto da justiça. E nosso Estado brasileiro e nossos municípios continuam promovendo a injustiça, a exclusão e as desigualdades e, consequentemente, a violência. E vou concluir
com uma frase de Dom Oscar Romero, que vai ser beatificado no mês que vem. Somos profetas do futuro, não de nós mesmos. E eu espero que essa profecia do futuro, que Dom Oscar Romero anunciou, seja por mais bancos de escola, de universidades, de escolas profissionalizantes, bancos de emprego, e não bancos dos réus para nossos adolescentes e nossos jovens que estão sofrendo muito com a violência. Então que essa seja a profecia de nós, que precisamos discutir e propor saídas para a violência que sejam por direitos e não por cadeia para os adolescentes e jovens brasileiros. Então, presidente, um pouco essa colaboração e deixar aqui o meu repúdio a essa tentativa do Congresso Nacional em punir, em criminalizar os adolescentes e jovens brasileiros. Obrigado.